vamos aqui desenvolver a atividade 01 da disciplina D04, metodologias do ensino da educação física. Eu sou o professor Patrício, temos a professora Lívia, o professor Ednei e o professor Gui. Agora nós vamos debater o texto que nós estudamos, né? O texto 1 é uma coletânea de artigos que faz a relação da teoria crítica com a prática da educação física. Vamos dar início? Vamos nessa, um abraço a todos. Professores, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas observações que a gente consegue verificar nesse texto, que é a questão das realidades, né? Essa pesquisa, ela levou em consideração uma realidade bem diferente da que nós vivemos. Ela foi desenvolvida na Austrália, na Nova Zelândia, na Espanha e nos Estados Unidos. Então, só daí a gente percebe que já dá para notar algumas diferenças, apesar de uma ou outra semelhança, muito pequena, mas as diferenças elas são mais explícitas, né, nesse conteúdo aqui do tudo. Os autores desse texto, né, do texto 1, também apontam que, embora haja muitos estudos, faltam evidências de impacto real, assim como na nossa realidade, né? Não se aplica, são estudos em outros países que, na nossa realidade, pelo menos na minha realidade, escola pública da Prefeitura de Fortaleza, não se aplica. Pois é, um estudo bastante heterogêneo, né, que pode dificultar a consolidação por causa disso, conhecimentos, porque são realidades diferentes. Uma crítica que ele também faz é de quem participa da pesquisa, né? Ele cita a falta do próprio aluno em si, do professor que está lá no chão da escola, eles participarem da pesquisa. Fica algo muito teórico, distante da prática pedagógica real, né? O professor Ednei citou a questão das diferenças das regiões onde a pesquisa foi realizada. Para nós aqui, também tem um impacto bem significativo, porque lá a situação social, econômica é bem diferente da vivenciada por nossos alunos. Então fica uma coisa muito distante da realidade. Fica uma teoria muito bonita, onde na prática a gente não consegue pôr todas as ideias, porque a realidade enfrentada é outra. Aqui mas serve um norte já para nós ter a ideia e tentar fazer os ajustes e adaptações com a nossa realidade. E é justamente isso, né? As resistências culturais, estruturais e institucionais que evidenciam essa lacuna entre a teoria e a prática, que merece mais atenção. Pronto, gente. Então vamos lá partir para o texto 2. Pronto. Só uma consideração rapidinho aqui, que a gente falando em diferenças, aí o que eu acho assim que tem alguma relação com a gente é a preocupação que emerge nessa pesquisa relacionada à justiça social, às desigualdades, à resistência das inovações pedagógicas e a busca por alternativas, né, ao modelo crítico, aliás, uma busca de um modelo crítico, né, que se sobrepõe ao modelo tradicional. E finalizando, concluindo aqui, o reconhecimento das dificuldades da resistência é importante, mas também deve impulsionar ações concretas de formação, suporte institucional e pesquisas ao longo do tempo para que aconteça essas mudanças. É isso aí. Vamos adiante, né? O importante não ficar estagnado. Estar aberto à mudança, nem que seja com as adaptações à nossa realidade, mas que algo seja feito para a gente fugir daquele padrão tradicionalista, tecnicista que a gente tinha aqui. Exato. E isso já está mudando. Já o texto 2 ele fala sobre a formação de professores e a didática para o desenvolvimento humano. O que é que vocês falam aí sobre isso? Pronto, o texto 2 ele aborda a dissociação do saber disciplinar, que é saber o conteúdo, e o saber pedagógico, que é o como ensinar, né? Que ele aborda que desde a licenciatura à universidade a gente tem que ter essa aprendizagem, né? Porque a gente tem muito conteúdo e na prática a gente chega na escola, a realidade é totalmente adversa, né? Falta material, falta estrutura. Como nós conversamos, que o que ensinar
seja mais fácil. O problema é que está como ensinar, participar essa conhecimento pedagógico que nós devemos adquirir. Porque o conhecimento disciplinar, eu acho que a maioria de nós já conhecemos. Agora falta relacionar o que ensinar, como ensinar. A prática pedagógica. É o que o Libânio fala, né? É fazer essa associação. É você saber gerenciar os dois tipos de conhecimento, né? É o ensino desenvolvimental que ele fala. É você alinhar o conhecimento técnico com técnicas metodológicas, técnicas pedagógicas também, para fazer com que o ensino surta o efeito esperado, né? Nós, da educação física, nós temos uma realidade muito distinta das outras disciplinas. Nós não ficamos restritos ao ambiente da sala de aula. Temos a sala de aula, temos a quadra, temos espaços abertos, tem todo o movimento da educação física em si. E junto com esse movimento, tem as diferenças etárias que nós enfrentamos. Temos alunos de 9º ano, no primeiro tempo. No segundo tempo, vamos dar aula para alunos de 6º ano, que já é outro público. A metodologia tem que ser outra completamente diferente. Muitas vezes, escolas com ensino mistos, né? Fundamental 1 e 2. Aí o professor dá aula para aluno de 2º ano, dá aula para aluno de 7º, de 6º, de 8º. Públicos bem diversos, mesmo convivendo no mesmo ambiente, com faixas etárias e comportamentos bem distintos uns dos outros. Isso. Pronto, uma questão que eu acrescento aqui, que eu achei que é importante, é que essa pesquisa, né, ela tem como objetivo evidenciar a necessidade da unidade de diferentes didáticas, né? Desde a didática tradicional, passando pelo processo da didática específica que você vai trabalhar, e a metodologia de ensino, de modo que o currículo de formação docente, ele assegure a interpretação de conhecimentos disciplinar e pedagógico, de diversas formas, né, para que você possa ter a possibilidade de adequar aquele à necessidade que você está se deparando diariamente, que são necessidades distintas. Cada turma tem uma necessidade distinta. E esse estudo mostra isso, né, a necessidade de você ter o domínio sobre diversas didáticas, desde a didática geral, a didática específica e outras abordagens, né? E para concluir, que é fundamental a criação de políticas que promovam a formação contínua e contextualizada, com recursos adequados e uma cultura de trabalho colaborativo. Caso isso não ocorra, fica difícil. Sem dúvida. Vamos adiante? O terceiro texto qual é? Finalidades educativas escolares e a escola socialmente justa. Aborda pedagogia, diversidade social e cultural. Alguém quer começar? Pronto, vamos lá. A escola justa, no meu entender, é aquela que faz com que o aluno ele se sinta parte, né, da escola. Ele realmente reconheça a escola como seu próprio território. É aquela escola que permite que o aluno possa se sentir abraçado, acolhido, né? E não adianta a escola apenas integrar o aluno ao seu processo de formação, mas além de integrar, fazer com que ele permaneça naquela escola. E para isso tem que ser uma escola justa, que reconheça no aluno a capacidade de crescimento, oportunidades que devem ser dadas ao aluno, que ele seja um elemento participativo e não apenas o receptor de conhecimento, mas que ele seja o gerador desse próprio conhecimento. Então, eu penso que a escola justa é isso. Isso, e ele promove uma reflexão valiosa, né, sobre a importância de uma abordagem pedagógica que valorize a diversidade sociocultural, promovendo a justiça social na escola. Pronto, Não é só conhecimento científico que o aluno tem que ter na escola. Ele já traz, é inerente dele, um conhecimento cultural, né? Algo que ele convive, que ele já vive no ambiente dele. E não é só a questão técnica, conteúdo. Ele tem que se sentir parte do todo. Ele tem que ser protagonista, ele tem que ter a função dele socialmente. Não é só a escola, mas socialmente a formação dele tem que ser
formada na escola. Né? Ele é algo mais político. Ele se sentir parte de um todo. Não está ali como um simples receptor de conteúdo. E relacionar com as realidades encontradas nas escolas públicas na quais eles atuam, né? Pronto, eu vou falar um pouquinho sobre a diversidade sociocultural que foi abordada no texto 3, né? Eu fiz um apontamento, né, que muitas das escolas, a maioria, né, ela lida com grupos culturais diferentes, de condições sociais diferentes, com as práticas esportivas que eles trazem culturalmente são diferentes, os valores, né? E muitas vezes o discurso da diversidade existe, mas a aplicação prática, né, ela fica muito limitada. Ou então é dominada por outras prioridades, né? E dentro de tudo ainda tem modelos, né, de escolas. Tem aquela escola que só busca o resultado, onde tudo, o aluno ele não é uma pessoa, ele é um número ali. E o que vai importar é a nota que ele gera. Né? Essa série de sistemas padronizados de avaliações externas, né, que nós estamos às vésperas aí de passar por um SAEB, por um SPAES desse, eles demonstram isso. E muitas escolas já estão voltadas para o resultado e não para a formação do aluno em si. O que é levado em consideração é o desempenho dele em 2 disciplinas. É ali que vai gerar um ranqueamento, uma qualificação da escola voltado em quê? Em ele saber português e matemática. Não é nem ele saber, é o resultado que ele conseguiu oferir naquele dia. Independente do estado que ele estava, o que ele vivenciou, mas o que vai fortalecer ali é só o número. E o dado é o que vai prevalecer sobre a formação integral dele. E novamente, para ter uma educação emancipadora e socialmente, tem que depender de quê? Das políticas efetivas, de recursos adequados e de uma mudança cultural que valorize a pluralidade dos estudantes. Senão, não adianta. Se continuar, vai continuar a educação clássica de sempre. Vamos lá, mais alguma conclusão? Estamos chegando ao final, gente. Já estamos com 13 minutos de vídeo. Mais alguma conclusão ou fechamos por aqui? Não, podemos fechar já, professor. Então pronto. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Esse nosso debate aí foi bem engrandecedor. Até mais, pessoal. Valeu. Até mais.